Tem que pegar a outra luz ali, amor. Pega a outra luz para mim, por favor. Opa, Nelson, tudo jóia? Lilian, acho que agora vai, porque agora tá ligado direto no cabo. Não é mais para ter erro. Ô, Cleiton, tudo jóia? Stephanie, seja bem-vinda. Estava esperando a sua presença. Daniel, voltamos. Agora a imagem ficou boa? Ok, som e imagem. Bom, o fundo não ficou tão bonito, porque acabou sendo aí uma tentativa, mas até o final dessa campanha eu acerto fazer a live direitinho com vocês. Melhor cabo que sargento. Nelson, às vezes eu brincava com o pessoal, dizia que o grande problema do exército era o cabo, né? Sempre que tinha alguma coisa que não estava funcionando bem, tinha um cabo por trás da história. E os cabos ficavam bravos comigo por causa disso, mas realmente o cabo ainda é quem resolve o problema. Tanto é que minha vice é uma cabo da PM, né? Ó, aquela senhora lá no fundo que está ali tomando água, minha sogra. Não, esse é o filho. Ah, não, não é? Não, é meu filho. Eu não fiquei gorda assim. Ah, não, poxa, ó. Era meu filho e minha sogra, um do lado do outro ali. Muito bem. Pessoal, então o que eu estava explicando ali na live, que estava travando do outro lado, o plano de governo que estava constando no Tribunal Regional Eleitoral foi um plano colocado lá pelo partido, tá, dentro de um trabalho que foi desenvolvido pelo Emael, que é o candidato a presidente do partido, tá ok? Então existem algumas discordâncias do ponto de vista ideológico, inclusive hoje estive lá, reforcei essa questão e esse meu posicionamento com relação a esse posicionamento, essa questão ideológica, né? Estou tentando acertar a luz aqui, mas não está dando muito certo. Bom, então eu repassei com o Dr. Emael os meus posicionamentos que são distintos do posicionamento que ele coloca no plano de governo dele. Ele compreendeu muito bem, então tenho aí, sim, um apoio do partido também para que o meu plano de governo seja esse mesmo, sem interferência do partido. Então esse é o plano de governo que vale realmente sem nenhum tipo de dificuldade. Tá? O plano que estava lá constava, e foi um dos motivos aí de bastante controvérsia entre o pessoal que tem participado aí dos nossos grupos. O plano falava sobre desenvolvimento da educação sob os pilares definidos pela ONU. E isso é uma coisa que nós não concordamos, até porque esses pilares definidos pela ONU estabelecem uma pluralidade de ensinamento, né, do ensino, que contempla e é utilizado aí para que seja inserida nas nossas escolas a ideologia de gênero, a ideologia de raça, a ideologia de esquerda, né, a ideologia pornografia infantil e tudo mais, tudo sob pretexto de estar atendendo aos pilares da ONU. Tá? Então esse foi o primeiro ponto ali do programa de governo, do plano de governo apresentado, que causou bastante desconforto aí para a maioria de vocês, e quando eu vi, na realidade eu soube que isso tinha sido colocado no tribunal, quando vocês mesmo comentaram no grupo, e eu vi o que estava acontecendo, e aí que eu fui olhar, eu falei, poxa, mas que plano é esse, de onde que esse plano saiu? Tá? Então, por conta disso, eu já finalizei hoje um plano de governo mais detalhado, já apresentando as nossas propostas, as nossas ideias, né? E fixando que nós, para atingirmos esses objetivos, nós temos um plano de metas que deve ser seguido, estabelecido conforme for permitindo o orçamento e o tempo de implementação. Tá? A gente sempre faz um projeto, o projeto ele tem traz pontos intermediários que a gente deve abordar até que a gente chegue ao objetivo final. E isso a gente coloca um prazo para cumprir cada um desses objetivos intermediários. Então, nós estamos traçando esses objetivos intermediários com base nos recursos e na disponibilidade de tempo, né, para que a gente possa implementar. Eu já falei em outras ocasiões que São Paulo é um estado grande, né? Nós temos aí 25% da nossa população e também produzimos, né, somos responsáveis por 40% do produto interno bruto. Isso tudo demonstra que
São Paulo não é um estado fácil de ser administrado e não é um estado cujos problemas sejam de simples resolução. Opa, Gerson, tudo bem? Ô, Karen, tudo jóia? A Karen, para quem não conhece, é a Karen Benedict Santos. É uma menina que tem um pouquinho mais de idade do que meu filho caçula, mas é uma pintora de mão cheia. Precisam ver cada quadro que essa menina faz. Bom, voltando então à questão do plano de governo. Então nós resolvemos bater item a item, cada uma das questões que são consideradas importantes para a gente, para a minha equipe, tá? E a gente vai estar divulgando para vocês. Eu vou, nessa live, até para que ela não fique muito longa, eu vou estar passando ele de maneira mais superficial, mas ele vai ser colocado tanto no WhatsApp, quanto na página do Facebook, para que todos possam acessar sempre que assim quiserem. Pois bem, vamos lá, olha só o computador aqui não me ajudando. Vamos lá. Nós temos alguns princípios básicos. O primeiro é cumprir e fazer cumprir a Constituição. Tá? Nós temos aí na nossa Constituição, inclusive a Constituição existe lá um dos artigos que fala justamente sobre a proteção à família e que os meios de comunicação deverão ser regulamentados para que não venham a atingir os pilares, né, e os valores da família. Isso já está sendo feito um movimento muito grande pelo pastor Silas Malafaia, iniciou aí atacando principalmente a Rede Globo, por conta da recente, né, divulgação na Rede Globo de que a pedofilia é na verdade uma doença e não um desvio de comportamento que merece ser combatido. Tá? Então essa é a primeira questão que está acontecendo. Então vocês vejam, a nossa Constituição, apesar dos pesares, né, apesar dela apresentar vários pontos em que ela é nebulosa, em que ela não define exatamente qual é o posicionamento que deve ser tomado pelo governo, né? Abriu-se espaço a muita regulamentação que não ocorreu. Opa! Tá? Então, esse é uma problemática, e as leis elas estão sendo feitas depois, as regulamentações estão sendo feitas depois, deixando cada vez mais o nosso espaço aí aberto para as distorções. Tá? Então, nós vamos, primeiro, começar trabalhando, mantendo a Constituição e procurando a regulamentação, né, buscando a regulamentação correta dessa Constituição e cobrando dos nossos representantes em Brasília. Tá? Nós temos aqui um compromisso com a família, onde nós temos o resgate e a proteção dos valores éticos da família, a satisfação plena de suas necessidades, como fundamento, a inspiração e objetivo permanente no exercício do presente plano de governo do Estado. Como a gente falou também no início, nós vamos estabelecer um programa de metas, tá, orientado para a satisfação de todas essas demandas, focando principalmente no desenvolvimento social, nas metas de desenvolvimento social, focados na educação, na saúde, na segurança, no empreendedorismo e na geração de empregos. Tá? Então, nós temos várias políticas que serão desenvolvidas, orientadas para o desenvolvimento. Dentre elas, nós vamos incentivar a construção civil, com políticas de desenvolvimento urbano, saneamento básico, infraestrutura, e isso é uma problemática muito grande do nosso Estado. A nossa infraestrutura, ela é deficiente, sim, tá? Ela não é suficiente hoje para garantir o escoamento da nossa produção. Eu já comentei em outra live que nós chegamos a perder grandes vendas para o exterior justamente porque nós não conseguimos entregar os grãos em tempo. Isso foi uma venda perdida para a China. Então imagina a China com o tamanho que tem, a quantidade de comida que se compra aqui no Brasil, a quantidade de grãos, a quantidade de cereais que são fornecidos para a China. Tá, ok? Nós temos que apoiar o empreendedorismo, incentivar a formação de mão de obra através de cursos profissionalizantes. Uma das coisas que a gente não entende, é difícil a gente falar, porque sempre recai no contrapoliticamente correto. Tá? Ele demonstra realmente que nós não podemos agir só pelo politicamente correto. Nós temos que entender que faculdade é um desejo de todos, mas infelizmente nós não vamos conseguir que todos consigam ir para a faculdade. Isso é uma utopia. Tá? Mas nós precisamos garantir a qualificação da mão de obra em todos os níveis, seja no nível de ensino superior, no ensino médio, com os cursos técnicos, ou cursos profissionalizantes mais curtos, que venham a garantir que o nosso trabalhador brasileiro tenha aí efetivamente
a sua capacidade produtiva maximizada para a gente contribuir efetivamente com o crescimento do país. Tá? Continuando aqui no nosso projeto, nós temos que gerenciar com mais eficácia os nossos gastos públicos. Tá? Existe muita perda ao longo do caminho, nós temos grande quantidade de cargos comissionados, cargos desnecessários que estão sendo mantidos, e a gente, ao mesmo tempo, tem falta de pessoal, por exemplo, na segurança pública. Só para vocês terem uma ideia, a nossa Polícia Civil tem hoje uma defasagem de praticamente 13 mil cargos, aproximadamente 13 mil cargos, um pouco mais, um pouco acima disso. Ok? Isso não é uma situação de normalidade. É por isso que nós temos um baixo índice de resolução dos casos policiais. Nós precisamos voltar, então, redirecionar os recursos para as áreas onde eles são realmente necessários. Nós precisamos instalar polos de desenvolvimento em parceria com os governos municipais, entidades privadas. Precisamos tratar o desenvolvimento científico no Estado com mais afinco, com mais ênfase, para a gente garantir realmente o desenvolvimento econômico. Temos também que apoiar e incentivar o turismo. Nós temos regiões aqui em São Paulo que são ótimas para o turismo. O pessoal ali próximo a Campinas deve conhecer Serra Negra. É um polo de vendas, um polo de passeios. É um lugar muito bonito de se visitar. No Vale do Paraíba, nós temos a cidade de Aparecida, onde nós temos lá o turismo religioso. Próximo ainda àquela região, nós temos a cidade de Cunha, cidade de São Luís do Paraitinga, que são famosas pelo carnaval. Então, tudo isso são formas de incentivarmos o desenvolvimento econômico da região com base em diversos parâmetros, né, em diversas áreas econômicas. Nós precisamos valorizar o nosso agronegócio, apoiando os pequenos, principalmente os pequenos e médios produtores, um canal amplo e direto para atendimento dessas demandas. Precisamos fomentar a importância da propriedade privada e o seu conceito absoluto, uma vez que nós temos visto a nossa propriedade ser constantemente atacada, sobretudo por movimentos que se dizem movimentos sociais, como MST, MSTU e vários outros movimentos aí de cunho esquerdista e que são, na realidade, usurpadores da nossa propriedade. Precisamos de incentivos fiscais e financiamentos de pesquisa que direcionem o nosso Estado para o crescimento. Ok? Nós temos alguns outros aspectos que devem ser abordados também. Um deles é a questão da segurança pública. Pessoal, só uma interrupçãozinha para falar do pessoal. É impossível da Faculdade de Qualidade para Todos, é isso mesmo. Silvia, Karen, que bom que você está assistindo. Opa, um abração para o seu pai. Denilson, seja bem-vindo. Minha esposa também está me assistindo. Ah, sim, Celso. Amanhã pela manhã nós estaremos aí na cidade de Mauá. Tá? Amanhã às 9 horas estaremos na praça 22 de novembro, aí no centro. Vamos fazer um corpo a corpo aí na região, é a região da Cabo Fátima. Vamos estar tendo a oportunidade de conversar ali no olho com o pessoal da região. Tá? Bom, prosseguindo. O segundo quesito é a questão da segurança pública. A segurança pública é uma das grandes preocupações que nós temos hoje em dia. Isso todas as pesquisas apontam que é um dos pontos mais nevrálgicos aí da nossa segurança. Opa, o plano já está na página. O plano já está na página. Então o pessoal já pode consultar ali nas postagens, vai encontrar o nosso plano de governo todo esmiuçado. Questão da segurança pública. Tá? Nós estamos com objetivos bem definidos para a segurança pública. Hoje o nosso policial trabalha sem respaldo jurídico, trabalha de mãos atadas. Nós não temos mais uma polícia, nós temos aí no máximo um grupo de escoteiros que não pode atuar, não pode atirar, não pode reagir, não pode se posicionar e não pode exigir do cidadão o respeito que lhe é devido. Eu digo exigir do cidadão porque quando nós somos parados pela polícia e não temos nada a dever, normalmente, né, é o conceito da maioria, nós atendemos a ordem do policial sem nenhum problema. No entanto, algumas pessoas, quando são abordadas, gostam de atacar a polícia e contrariar as ordens que são recebidas, só que essas ordens que são emitidas para a polícia, elas garantem a nossa segurança. O policial não sabe quem é que
quem é que está ali dentro de um carro, quem é que está em cima de uma moto. Então nós precisamos dar o respaldo para o policial. Começando que não existe possibilidade de desmilitarização da Polícia Militar. A Polícia Militar ela está prevista, ela é citada já na Constituição, tem sua função constitucional muito bem definida, então não existe nenhum tipo de projeto em que a gente possa desmilitarizar a polícia. A polícia ela tem que ser militarizada. Já basta só para vocês terem uma ideia, o efetivo da Polícia Militar em São Paulo tem na faixa, hoje, na ativa, em torno de 85 mil pessoas, 85 mil policiais. E se nós somarmos o pessoal da reserva, nós chegamos a cerca de 120 mil. Isso é um exército. E exército precisa ser militarizado para poder se manter a disciplina e manter o controle dessa tropa. Tá? Bom, como eu falei, o nosso policial ele não tem hoje respaldo jurídico nenhum para atuar. Quando ele entra num confronto e ele cancela um CPF, vamos usar aí a expressão que está sendo mais utilizada aí, quando ele cancela um CPF, ele é afastado da rua, ele perde o direito do seu bico, ele perde a atividade delegada, perde a DGEM, e ele passa a ganhar menos. E, ao mesmo tempo, surgem os advogados que vão fazer a defesa dele, cobrando valores absurdos para poder defender o policial. Porque ele sabe que o policial está desesperado, está correndo o risco de ser mandado embora, está correndo o risco de perder o seu emprego. Então, o policial acaba se sujeitando ao valor que é cobrado. E esses valores são altos. Se vocês conversarem com policiais militares, vão ver que alguns desses advogados cobram na faixa de 40 mil reais, tá? 40 mil reais para fazer a defesa de um policial militar. Pessoal, só um instantinho, amor. Apaga uma das lâmpadas aqui. É que como a luz está muito forte aqui à esquerda, eu estou pedindo... Amor, eu não ia apagar. Ah, tá vendo? Se eu não tivesse falado amor, ela não ia apagar. Então, hoje o policial ele acaba se sujeitando a esses valores exorbitantes, por quê? Ele está desesperado, aquilo lá pode custar o emprego dele, então ele passa a ganhar menos e passa a ter que gastar mais. Isso é um absurdo, nós não podemos permitir que o nosso policial se sujeite a isso. Hoje nós temos uma defensoria pública, que logo que acontece um problema desses, ela já corre na direção do bandido, tá? A grande finalidade da defensoria pública é garantir os direitos do bandido e se esquece muitas vezes do direito do policial militar. Então nós temos ali como objetivo criar, né, a defensoria pública militar com pessoal especializado em condições de defender o militar, tanto administrativamente quanto criminalmente. Lógico, a gente fala de uma defensoria policial militar, mas para atender não só ao policial militar, mas também ao policial civil nesses casos. O policial civil, na prática, acaba tendo menos problema, porque a sua missão constitucional não é estar na rua combatendo o bandido, e sim investigando. Tá? Mas também se envolve em confronto. Nós precisamos ainda também garantir o bem-estar da família do policial. Então nós temos aí também no nosso projeto a ideia de criar o Fundo de Saúde Policial. Já existe no Exército um fundo de saúde que atende aos militares e atende aos seus dependentes. Tá? E nada para a PM, realmente, não se dá nada para a PM. Os nossos policiais militares hoje eles têm que passar ou pelo Hospital da Polícia Militar, que é um hospital que deixa a desejar em vários aspectos, ou ele tem que contratar um convênio médico por fora, normalmente o Cruz Azul, para a sua família, mas fica restrito ao Hospital Cruz Azul e restrito ao Hospital da Polícia Militar. Então nós queremos levar a experiência que existe no Exército, com o Fundo de Saúde do Exército, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, de forma que tenhamos um plano de saúde mais flexível, gerenciado efetivamente pelos nossos policiais, né, pelas instituições, e que venham a atender com muito mais eficiência a família policial militar e a família da Polícia Civil. Então, essa é mais um desses projetos. Outra coisa que a gente observa na Polícia Militar, eu costumo dizer que a carreira do praça no Exército já não é uma carreira tão atraente. Tá? Mas o policial, o militar do Exército, nós não temos cabo de soldado de carreira, nós temos de carreira a partir de sargento. Então o sargento, ele entra como terceiro sargento, ele sabe que ao longo do tempo ele vai chegar a subtenente e vai poder depois ir para a reserva. Ao passo que na polícia ele entra como soldado e se não fizer os cursos adequados, ele não vai sair de soldado. Então são concursos internos, ele precisa fazer o concurso para poder subir na carreira.
melhorar ali o seu salário, melhorar a sua condição de trabalho. Só que muitas vezes fazer esse curso acaba sendo uma punição. Então, o policial que está há muitos anos numa determinada região, quando ele vai para a escola de sargentos, ele vai para aquela escola, ele realiza o curso, e ao final do curso ele é transferido para outra região do estado, em desacordo com o seu interesse familiar, em desacordo com o seu interesse pessoal. Tudo bem, eu concordo que nós temos que levar sempre o interesse do serviço em conta, mas também precisamos levar em conta o interesse do policial militar. A gente não pode tratar o policial militar como um número, temos que entender que por trás daquela farda existe uma pessoa, um ser humano, com anseios, com problemas para resolver, com brigas familiares, com filho que dá problema. É um ser humano normal como qualquer outro. Tá? Além disso, nós precisamos regulamentar ou acertar o estatuto da Polícia Militar, porque hoje a Polícia Militar de São Paulo não tem um estatuto adequado. Tá? Quer dizer, não tem um estatuto. Ela ainda se submete exclusivamente ao Estatuto dos Militares, que é uma lei federal. Tá? E não existe um estatuto que regula de maneira mais detalhada a questão da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Tá? Então, em linhas gerais, nós temos essas questões, além, de, obviamente, daqueles planos que já são mais comuns, que é a questão da valorização profissional, aumentos de salário, intercâmbio, melhoria na capacitação e no treinamento desse pessoal, entre outras coisas. Um outro aspecto que eu estava esquecendo, isso foi uma sugestão da Cabo Fátima, junto com o pessoal lá do batalhão dela, o 30º Batalhão de Polícia Militar, lá de Mauá, sobre a questão do transporte do policial militar. Hoje o policial militar ele não paga. Opa, craquelou de novo, pessoal, ou tá... Poxa, agora eu tô ligado no cabo encostado no roteador, não era para ter problema. Mas o policial militar hoje, ele tem que estar fardado para não pagar o ônibus, tá? E as empresas de ônibus não cobram do policial militar quando ele está fardado. Mas a gente precisa garantir que ele possa realmente, essa cortesia possa ocorrer normalmente, mesmo quando ele não está fardado. Porque o policial militar ele anda sozinho, dependendo da região onde ele mora, ele corre riscos maiores. Então, é necessário que o policial ele tenha condições de voltar para sua casa paisano. Então, em vez de ele ter que se identificar e dizer para o ônibus, para todo ônibus, que ele é um policial militar, e se houver algum mau elemento, algum criminoso que tenha ali alguma intenção ruim e possa identificar o militar e resolver empreender uma ação contra ele, o policial se identifica e já vai saber que é um policial militar, ele já vai atuar diretamente nele no caso de um assalto. Então nós temos aí um projeto de colocar para o policial militar um bilhete de passagem, um bilhete de ônibus semelhante ao bilhete único, que identifique para o sistema que ele é um policial militar. E assim essa cortesia possa ser concedida pela empresa de ônibus sem que ele tenha que efetivamente se identificar. Tá ok? Além disso, também vamos buscar convênios com outras instituições, porque o nosso policial possa ter outras experiências, agregar conhecimento e trazer novas experiências para a Polícia Militar de São Paulo. Vamos precisar também reformular o sistema penitenciário, garantindo a perfeita reintegração do preso na sociedade. Vamos fazer com que o preso trabalhe, que ele pague por aquele período que ele está preso e não que ele simplesmente fique lá dentro recebendo milhares de auxílios aí disponibilizados pelo Estado e fique ali sem nenhuma chance de verdadeira reintegração na sociedade. Nós vamos estabelecer um programa de combate ao tráfico de drogas, tá? Nós não podemos permitir que o tráfico de drogas continue sendo o principal crime no nosso estado. Vamos lá, Calil, isso não traria risco para o policial? Não entendi a sua pergunta, Calil. Porque a ideia é justamente que ele use um bilhete que não identifique ele como policial, que faça com que ele passe para as pessoas que estão no ônibus como se fosse mais um usuário normal do sistema, sem se identificar como policial militar. O que acontece hoje, ele tem que ou estar fardado, ou ele tem que se identificar para o motorista. Quando ele puxa a identificação, a funcional dele, todo mundo que tem em volta sabe que ele é policial, inclusive o criminoso. Tá? Eu não sei se era essa exatamente a sua dúvida, Reginaldo Calil. Tá? Ô, Ângela, seja bem-vinda, obrigado aí pelo apoio. Bom, então continuando quem estava falando aqui.
né? Nós temos que combater o tráfico de drogas. Hoje, as facções criminosas se estruturaram como nenhuma empresa conseguiu se estruturar igual. Justamente estou falando aqui do PCC agora, Ricardo. Nenhuma empresa consegue se estruturar como o PCC se estruturou em São Paulo. Tá? Em que pese aí as acusações de que haja um acordo entre o PCC e o governo e tudo mais, não existe prova disso, a gente não pode falar que há. Mas uma das coisas que a gente realmente pode afirmar com certeza é que, independente de existir acordo ou não, existiu uma leniência muito grande do nosso Estado com relação à criminalidade e ao crime organizado. Então o PCC cresceu, se criou, se organizou, se armou e estendeu seus tentáculos a outros estados e a outros países. Vi de ações recentes do PCC na região do Paraguai. Tá? Bom, então o PCC ele tem que ser tratado como um caso à parte, como um problema específico e sim, combatido veemente. Tá? Nós temos que partir para dentro. A gente fala sobre, me perguntaram outro dia, né, se eu estou no Partido Cristão, se a nossa, aquela foto armada que saiu, não fomos nós que fizemos, mas se aquela foto representava a nossa intenção de partir para o confronto. Quando me questionaram se um partido cristão iria partir para o confronto, eu respondi que os cruzados eram cristãos e eles partiram para o confronto para proteger os outros cristãos. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Se necessário for, nós vamos partir para o confronto, sim, contra os criminosos, contra o PCC, contra a criminalidade que vem aí tirando a nossa tranquilidade, a nossa segurança. Mas é importante que a gente saiba que... tá. Tudo bem, Reginaldo, fica tranquilo. É importante que a gente saiba que nós temos vários crimes envolvidos, né? O tráfico de drogas, ele é, na verdade, o crime central, mas quando a gente fala roubo de celular, roubo de moto, a maioria desses crimes são derivados do tráfico de drogas. Aquela região ali nas imediações da Cracolândia, no centro da cidade, é uma das regiões com mais alto índice de roubo de celular. Para vocês terem uma ideia, o roubo de celular acontece por quê? Porque ele é vendido a preço de banana para custear a compra de drogas pelos usuários. É o próprio usuário de droga que faz esses pequenos furtos. Lilian, bom saber que a imagem está ruim. Eu não sei se está ruim para todo mundo. A minha esposa estava aqui do lado, no celular dela ela estava recebendo bem. Ela está, inclusive, fora da minha rede. Vamos ver se melhora aí com a continuação.